Acho que o jornalismo também passa por uma mudança. Eu acho muito legal, por exemplo, como você se colocou nos dois livros que você fez. Acho que o Cama de Cimento, se não me engano, e outro, Festa a Infinita. Festa Infinita, né? Que eu queria também depois a opinião do professor. Que é o que eu procuro trazer um pouquinho na série que estamos produzindo agora, Diário das Ruas, a segunda temporada, aliás, a primeira já está no ar no YouTube. Mas que é o limite entre ser o espectador da notícia, o transmissor da notícia e participar da notícia, né? Por exemplo, no Cama de Cimento, você teve uma experiência ali como morador em situação de rua. E a gente sabe que isso muda o olhar na hora de transmitir. Sim. E que pode, inclusive, ser usado usado no bom sentido, como um instrumento para prender ali o telespectador, para que ele sinta também essa sensação, né? Queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que é um recurso que tem que ser usado com cuidado, porque pode ficar muito autocentrado e, né, uma coisa meio narcisista. Mas eu acho que ele é muito interessante no sentido, tanto porque quando você participa, você consegue observar melhor, né? Quando você mergulha né, os acadêmicos chamam isso de etnografia, né? Quando você mergulha num assunto, você sai a campo, você participa daquela experiência para poder narrar depois. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é interessante na narrativa jornalística, que é que muitas vezes, ou quase sempre, o ouvinte ou o leitor, ele está mais próximo de quem está narrando do que do objeto a ser narrado. Então, por exemplo, eu escrevi um livro sobre raves. Eu não quero que o meu leitor seja o público das raves, eu quero que o meu leitor seja alguém que não conhece aquele público, né? Ou sobre população de rua. O meu leitor dificilmente vai ser alguém que mora na rua, né? Mas e aí quando ele vê o repórter, quando você coloca o bastidor da reportagem, o repórter se colocando na experiência, ele se sente na pele do repórter, ele se aproxima de você vivendo aquela experiência, né? E isso faz com que ele se identifique com aquela história, com que ele se sinta na sua pele e, no fim, torna a narrativa mais envolvente, né? Mais rica, Que né? tudo que a gente tenta fazer Mais experimental. é deixar o ouvinte ou o leitor preso até a última página, até o último minuto, né? O desafio, ainda mais hoje que tem esse mar de informação, de estímulos o tempo inteiro, coisas apitando à sua volta, telas brilhando, né? O desafio é você manter o cara prestando atenção durante 1 hora ou ele lendo durante 300 páginas, né? Esse que é o desafio hoje. Eu acho que esse recurso de você criar essa identificação com o seu consumidor, né? Com o ouvinte ou com o leitor, eu acho que é um recurso interessante, assim. Sim. Você não acha, professor, que isso também era uma coisa pensada, assim, na minha época, por exemplo, não vou entregar a minha idade aqui, mas que eu me formei, a gente vendia muito a imparcialidade, né, jornalística, o distanciamento. E hoje, até com também um pouco da chegada das redes sociais, a exposição dos bastidores, que a gente sabe que aproxima, isso está mudando, né? Como que o senhor vê essa perspectiva, então, do jornalista mergulhar na história a ponto, por exemplo, de dormir numa calçada, para transmitir ali qual que é a sensação de dormir numa calçada, né? Porque a gente vê, mas não faz ideia, não sentiu. Acho que essa aproximação ela é sempre positiva. O jornalismo sempre procurou esse tipo de espaço. Então, de vez em quando, mesmo na época da chamada mídia tradicional, de vez em quando você tinha uma reportagem, olha, nossa repórter ficou tantos dias na situação tal e ela vai contar pra gente, que era uma coisa muito imersiva, era muito legal. Eu lembro de reportagens que eu lia quando eu estava fazendo faculdade, nesse sentido, grandes reportagens onde havia uma imersão da repórter, que traz uma proximidade muito maior. E aí, eu acho que a questão de parcialidade ou imparcialidade entra num ponto de saber, olha, esse repórter está lá, essa repórter vai traduzir para nós algo que eu, ouvinte, eu que estou só acompanhando, jamais conseguiria imaginar. Essa proximidade agora com as mídias sociais, com a internet, ela aumenta muito mais em 2 pontos. Primeiro, que você tem uma mobilidade maior para fazer isso. Você não precisa planejar do jeito que se planejava naquele momento, que você tinha que pensar em como inserir isso num grande veículo editorial. Agora não, você pode ter num veículo muito nichado a oportunidade de fazer uma dessas. E segundo, essa transparência de acompanhar o dia a dia, acompanhar o bastidor, dá uma sensação muito legal de proximidade, porque você não vê só o produto pronto e acabado, você vê que tem alguém lá se esforçando, com um esforço de reportagem, indo atrás, alguém que está se dedicando a esse trabalho. Então, a transparência, ela cria uma sensação de proximidade muito legal.
Mostrar o processo, né? Não só Exatamente. o produto finalizado, mas qual é o processo, né? E por quê, por exemplo, custa caro fazer jornalismo, que nem para fazer as histórias, né, do Escafandro. Tem todo o investimento, por exemplo, o último episódio que você falou sobre adoção de crianças, se não me engano, né? Tem toda uma pesquisa para Sim. saber quais as adoções, por exemplo, que não deram certo. Você tem, às vezes, que ir atrás da lei de acesso à informação, vasculhar ali, perder um dia muita coisa que inteiro não em entra, né? pesquisa. Que o ouvinte Exato. não tem conhecimento, mas tem muita apuração que não entra, né? Sim. Mas eu acho que os americanos faziam muito isso, né? Acho que tem uma escola de jornalismo americana que tem, eles até chamam de jornalismo Gonzo, né? Do Hunter Thompson e tal, que tinha ali até o limite tal de se juntar a uma gangue de motoqueiros, né? Então, eu acho que o podcast narrativo ele bebe muito nos Estados Unidos, assim, na imprensa americana, porque na imprensa americana já se fazia isso no rádio, né? Eles tinham grandes reportagens, então, sei lá, o Radiolab, por exemplo, surgiu no rádio, o This American Life também surgiu no rádio, né? Eram programas de rádios longos, né? Se eu não me engano, o This American Life, que para quem não sabe, acho que é o pai de todos os podcasts, assim, é um podcast que eles juntam, são sempre 3 histórias sobre um tema. Muito o Rádio Novelo Apresenta, que foi lançado recentemente aqui no Brasil, é abertamente inspirado no This American Life, né? E eles, se eu não me engano, ainda hoje, se não é ainda hoje, mas foi até pouco tempo atrás, eles gravavam as cabeças, né? A parte do narrador, que junta as histórias, eles gravavam ao vídeo na rádio ainda, para uma rede de rádios públicas americanas, né? Então, essa coisa de mostrar os bastidores e do jornalista se colocar, tal, tem muito a ver com a escola americana de jornalismo, assim, é uma coisa que eu acho muito, muito legal mesmo, e é gostoso de fazer também, sabe? Sim. A gente vê diferente a divertido de história, fazer, né? Porque você tem você mais lidar com liberdade. dados analiticamente, tá, mas aquele número ali, ele representa, na maioria das vezes, uma pessoa. Quem é essa pessoa por trás desse número? Isso traz uma riqueza de detalhes incrível para quem escreve, e se você não sente, você também não consegue transmitir. Pelo menos é o que eu modestamente sinto quando eu gravo também, né?